Imagine uma pequena cidade na França, no início do século XIX, onde as ruas estreitas e as convenções sociais restringem o sonho de uma jovem camponesa, levando essa moça a procurar uma fuga bem emocionante. Bem-vindos à história de Madame Bovary, a obra do mês do nosso clube de literatura clássica. Eu me chamo Luísa Pim e hoje eu tô aqui para falar um pouco com vocês sobre o livro Madame Bovary, escrito por Gustave Flaubert. E para isso eu vou contar um pouco da história desse livro. Depois eu quero traçar um panorama para que vocês entendam o contexto que essa obra foi escrita, o contexto histórico dessa obra. Toda a originalidade, né, e ousadia do autor, o que isso de fato significou na época. E por que esse livro hoje é considerado um clássico da literatura universal. Como eu estava dizendo, essa história ela se passa no interior da França, no século XIX. É nesse cenário que nós vamos conhecer a nossa personagem principal, que é a Emma Bovary. Uma jovem sonhadora, que mora num campo, até num período da vida dela, ela vai para o convento, então ela chega a ter uma educação religiosa, mas ela tem uma particularidade bastante interessante. Ela é uma jovem que aprendeu a ver a vida através de uma literatura romântica. A Emma, ela lia muito romance de folhetim, então ela se embebia muito naquelas histórias e isso fazia com que ela tivesse uma cabeça cheia de fantasias. Ela é uma jovem que queria viver uma história de amor exatamente como ela lia nos livros. Então, existe uma idealização do que seria o casamento perfeito na cabeça da Emma. E aí, então, ela conhece o Charles Bovary, que seria o seu marido, e ela acaba se casando com ele, né? Só que, aos poucos, com o cotidiano do casamento, ela vai percebendo que aquele homem não seria exatamente o homem que ela lia nos livros. Aos poucos, ela vai achando ele sem graça, um pouco assim sem ambição, meio chato. E aí ela vai se desiludindo, vai se entediando com aquele relacionamento. E nesse momento começa o ponto alto do romance, na minha opinião. Porque é desse lugar de insatisfação que a Emma tem, que ela vai buscar se satisfazer, vai buscar satisfazer os seus desejos em casos extraconjugais. Ou seja, ela busca no adultério uma forma de encontrar essa satisfação, essa felicidade que ela tanto lia nos livros. E aí ela vai se apaixonar mais de uma vez, por mais de uma pessoa, e vai acabar se frustrando novamente. E aí, ao longo da história, nós vamos percebendo esse ciclo na vida da Emma, né? Porque ela busca uma relação perfeita, amorosa, e aí ela se frustra porque ela não tem aquilo que ela tanto quer. E aqui, até abrindo um parênteses, eu acho que não dá pra gente falar só sobre as relações pessoais idealizadas. Porque a Emma, ela já vai ficar deslumbrada nas festas que ela frequenta, porque ela é de uma cidade menor, daí ela vai para uma cidadezinha um pouco maior, daí ela já vai frequentando alguns lugares, vai em algumas festas, ela escuta a valsa, vê como as pessoas dançam, a música, ela olha aquilo, ela fica deslumbrada, ela quer fazer parte daquele mundo. Ela acha que fazendo parte daquele mundo, ela vai ter uma vida totalmente diferente. Tanto que tem um momento na história que ela começa a comprar muitas coisas. Ela vai fazendo empréstimos em cima de empréstimos, vai se endividando, e nós vamos percebendo como essa busca, né, vai afundando, vai afetando a personagem até o final da história. E aí eu acho que não dá pra falar desse livro sem lembrar do porquê ele ficou tão famoso na época. É uma história cujo pano de fundo é uma França pós-revolução. Então a gente está falando de um reinado de um rei burguês. E aí, com esse reinado, nós temos valores morais e religiosos renovados, né? E aí, quando o Flaubert ele começa a publicar os capítulos de Madame Bovary, e ele começa primeiro em uma revista francesa, em 1856, essa história que trata, né, de um tema polêmico chama a atenção das pessoas. E aí, por conta disso, o Ministério Público move uma ação judicial contra o escritor. Aliás, não só contra o Flaubert, ele vai processar também o editor e a gráfica. Então,
os três são acusados de praticar um atentado à moral e os bons costumes, porque afinal é uma história que estaria narrando um comportamento obsceno, né, mal visto e proibido na época. Mas no final do processo, os acusados são declarados inocentes e isso permite então que o Flaubert possa publicar o seu livro no ano seguinte, em 1857. E ainda bem, né? Porque essa história é considerada uma obra pioneira dentre os romances realistas. E ela se tornou muito famosa pela originalidade, pela ousadia do Flaubert em tratar esses temas polêmicos para a época, né? Esse negócio, por exemplo, da Emma ser uma personagem mulher, que tá ouvindo o seu desejo, tá indo atrás do seu desejo, ainda que de uma forma meio atrapalhada, né? Mas ela tá indo atrás dessa satisfação pessoal. Isso é uma coisa muito paradigmática para aquela época. Então o Flaubert, né, ele escancara essa realidade do século XIX. Ele ironiza muito bem essas convenções sociais. E ele vai revelando essas coisas corriqueiras que ninguém tinha coragem de falar, do cotidiano das pessoas. E isso é uma das primeiras vezes que aparece na literatura. Mas, quando eu li esse livro, eu confesso para vocês que o que mais me chamou a atenção não foi a história em si, mas como essa história foi contada. Porque o Flaubert, ele se aprofunda tanto na mente da Emma Bovary, ele vai construindo essa personagem muito bem, assim, ele vai, né, desenhando essas motivações dela, esses impulsos, de uma forma tão detalhada que você vai percebendo que existe um primor na escrita dele. E isso é algo que a gente tem que prestar atenção na edição do Clube de Literatura Clássica, porque é uma tradução que preserva e que destaca esse cuidado do Flaubert no processo de construção literária. Flaubert, ele tem um vocabulário muito vasto, né? Ele detalha muito as coisas. Ele, na verdade, é tido como um verdadeiro perfeccionista. E isso é uma coisa que foi mantida nessa edição do Clube de Literatura Clássica. É como se ele estivesse sempre em busca dessa palavra certa, custe o que custar, sem se importar, inclusive, em quão difícil isso possa ser ou até quanto tempo isso pode demorar. Porque uma coisa que é engraçada de pensar, assim, que muita gente não sabe, é que ele demorou 5 anos para terminar esse livro. Primeiro, ele publica os capítulos, né, numa revista francesa, como eu havia dito, em 1856. E aí só depois, em 1857, que de fato esse livro é impresso e publicado. Mas ele já começa a trabalhar na história em 1851, 52. Então, o Flaubert, ele durante exaustivos 5 anos, ele vai trabalhando e meditando em cada página de Emma Bovary, de Madame Bovary. Até se você procurar na internet, você vai encontrar os manuscritos do Flaubert, né? Era uma folha um pouquinho maior, assim, tipo uma folha A3, e você percebe quão rabiscado aquela folha era, né? Quanto ele tinha essa preocupação de achar a palavra perfeita mesmo. E isso é uma coisa notável quando a gente faz a leitura desse livro, porque ele vai imprimindo essas soluções técnicas e narrativas ao longo do livro. Então o Flaubert, ele se mostra como um escritor muito maduro, tecnicamente falando. E aí, a minha conclusão acaba sendo essa. É um livro de leitura obrigatória. Muito pelo que ele representa, porque a gente não pode negar que o Flaubert, ele foi muito original e muito audacioso, né, quando ele escolhe retratar temas como adultério, essas críticas à burguesia. Então isso é muito paradigmático. E além disso, o que faz, na minha opinião, com que essa obra se perpetue no tempo como um verdadeiro clássico, é a maturidade técnica do Flaubert. Porque ele demonstra esse domínio da tradição narrativa francesa. E ao mesmo tempo, né, aquele lance de demorar 5 anos para escrever, ele eleva a produção literária a um nível de trabalho mesmo, né? E isso se torna basilar, porque logo após viria a se tornar um dos marcos da literatura realista. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para ficar atento às novidades do clube. E ainda não deixe de adquirir essa obra, porque além de estar muito bonita, para embelezar a sua estante e ser deixada como herança, ela é uma obra de leitura obrigatória. Tanto pela crítica que ela oferece, como também pela utilidade, né? Porque a qualidade técnica do autor é uma coisa imensurável. Até a próxima!